Nós vamos ler aqui, como temos feito aqui das últimas vezes em que eu tenho podido ocupar esse púlpito, nós vamos ler um outro trecho do livro do Apocalipse, agora no capítulo 2, 4 versos. A partir do verso 8, vamos ler até o verso 11. É a segunda carta enunciada por Cristo mesmo. Já falamos daqui que esse texto é um texto maravilhoso, preciosíssimo, e que se dirige a mim e a você, a igreja, às igrejas, não exclusivamente, não somente aquelas 7 igrejas daquela região da Ásia, que hoje compreende a Turquia, mas é uma palavra endereçada aos crentes, aos cristãos, em todos os tempos. Basta você ver e perceber como se encerram todas essas 7 cartas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Portanto, a mim e a você. Hoje nós vamos ler esse texto que compreende uma carta endereçada à igreja de Esmirna, verso 8 de Apocalipse, capítulo 2. Se você puder dar uma ajudazinha, alguém ao seu lado, o texto vai ser também projetado aqui na nossa tela. O texto diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém. Você pode dizer amém com todo o seu coração. Amém. Quando você diz amém, você, obviamente, concorda, é a sua própria assertiva, sua profissão de fé quanto ao texto sagrado. Meus queridos irmãos e irmãs, nós vimos aqui, 2 domingos atrás, que a primeira carta de Cristo endereçada à igreja de Éfeso tinha e teve como foco, como ponto central, destacar um elemento que tem que ser parte essencial da igreja de Cristo. Sem esse elemento, a igreja está desqualificada. A carta à igreja de Éfeso identifica uma igreja superoperosa, como nós vimos aqui, firme na doutrina, ortodoxa, certa, íntegra, mas que havia perdido o amor, a paixão por Jesus, a febre pelo Senhor. E como decorrência desse esfriamento do seu amor para com Cristo, da mesma forma um esfriamento do seu amor na direção do próximo, os de dentro e os de fora da igreja. Então, a carta a Éfeso destaca essa que tem que ser uma marca fundamental a identificar a verdadeira igreja de Jesus Cristo. Amor, amor ardente, amor fervente, amor febril pelo Senhor Jesus Cristo. Aqui na carta à igreja de Esmirna, o que se destaca é o sofrimento. Uma igreja resiliente, fiel até a morte. A prova mais dura, mais difícil do martírio da morte. A mensagem é uma mensagem, uma palavra do Espírito do Senhor, de Cristo mesmo, à igreja que sofre,
a igreja sofredora. E há 2, 3, 4 maneiras de lermos esse texto aqui, de o aproveitarmos para a nossa vida pessoal. Afinal de contas, nós não somos Esmirna. Aliás, vale dizer que essa cidade é a única das 7 cidades descritas aqui no Apocalipse que permanece até hoje. Uma cidade bonita, a 3ª cidade da Turquia, uma cidade que se chama Izmir. E naqueles dias em que o Espírito do Senhor deu essa carta a Esmirna, Esmirna era uma cidade belíssima, proeminente, que, tal como Éfeso, era extremamente idólatra. Se destacava pelo culto à deusa Roma. No ano 125 a.C., nas várias cidades da Ásia, Esmirna foi a primeira a criar, a construir, a edificar, a erigir um templo à deusa Roma. Roma vista como sendo uma deusa. Mais adiante, no ano 26 depois de Cristo, coube a Esmirna o privilégio, numa disputa ferrenha com outras cidades, inclusive com Éfeso, cidades daquela região da Ásia, construir um templo para adoração ao imperador romano Tibério César. Era, portanto, um centro de adoração extremamente idólatra, para além de outros cultos a outros deuses, a outras deusas, como Cibele, vista ou conhecida como sendo a esposa do deus Saturno, pai do deus Júpiter, e ali em Esmirna havia essa multiplicidade de cultos idólatras de toda sorte, de toda ordem. Também havia os que cultuavam a Eros, o deus do amor, a Cirene, a deusa da fertilidade, tudo em Esmirna, uma próspera cidade com um porto muito vigoroso, muito vibrante, cidade de muitos negócios, e que tinha também uma característica especial, possivelmente por conta da sua pujança econômica, por conta da sua beleza como cidade costeira. Havia em Esmirna uma colônia de judeus muito forte. Judeus que fizeram uma oposição ensandecida aos cristãos. E vale dizer aqui, para que você se situe bem dentro do contexto do que foi escrito a Esmirna, os judeus gozavam de um privilégio específico, que era o de manterem o seu próprio culto, a despeito de toda a imposição aos demais habitantes do Império Romano de cultuarem o próprio imperador. Mas aos judeus era permitido o culto segundo os seus próprios termos, segundo a sua própria tradição. Provavelmente por conta do medo de perder esse privilégio que lhes era concedido pelo imperador romano, naqueles dias o imperador Domiciano, os judeus, especialmente em Esmirna, fizeram uma super severíssima oposição, uma contracarga enorme aos cristãos residentes naquela cidade. Talvez para não perderem o privilégio, muito provavelmente por conta disso, para colocarem o foco, a atenção dos romanos sobre os cristãos e não atraírem essa atenção para si próprios. O fato é que a comunidade cristã, a igreja Esmirna, passava por uma pressão enorme, extraordinária, um sofrimento muito grande. A essência dessa carta que Cristo endereça à igreja de Esmirna tem a ver com fidelidade em tempos de sofrimento. E como vinha lhes dizendo aqui na introdução dessa meditação, há algumas formas de se apropriar desse texto, de nos apropriarmos de um texto como esse. Uma primeira possibilidade é você ler o texto e dizer, bom, nós não estamos aqui no Brasil, na igreja brasileira, na igreja Betânia, passando por esse tipo de pressão, de tribulação, de sofrimento nesses termos. Então a carta nos serviria como um elemento de solidariedade ao nosso coração para outros irmãos que passam aperto e pressão nesses tempos atuais em outras regiões do globo. Uma segunda possibilidade
é você ler essa carta como uma espécie de preparação para tempos que podem vir a nos acometer. Quem sabe, num futuro próximo ou mais distante, esse tipo de pressão, nesses termos, poderia nos sobrevir, de modo que a leitura do texto sagrado me serviria como uma espécie de anestesia, de preparação para tempos difíceis de perseguição ao cristianismo e aos cristãos que me poderiam envolver. Mas existem duas outras maneiras de ler o texto, e são essas que sugiro que de maneira especial a gente use aqui nessa meditação, nessa noite. Olhar para esse texto é me colocar como cristão, como crente em Jesus, diante, como já lhes disse de outras vezes, de um espelho altamente revelador dos meus pontos fracos, das minhas fraquezas como crente em Jesus e das virtudes que o Espírito Santo quer potencializar na minha vida. Tenho diante de mim uma espécie de inquérito judicial, identificando exatamente as questões que têm a ver com minha vida de cristão. Preciso olhar para a minha vida à luz desse texto da Palavra de Deus e me perguntar se a baixa pressão sobre a minha vida como crente em Jesus, aqui na Igreja Betânia, em Niterói, no Rio de Janeiro, no Brasil, não se deve ao excesso de concessões que eu tenho feito, que nós, como Igreja de Jesus, estejamos a fazer, de modo que o nosso cristianismo e a nossa experiência com Jesus parece exageradamente adocicada, a ponto de não atrair para nós, contra as nossas vidas, qualquer tipo de pressão ou de oposição mais severa. É a oportunidade de você submeter ao escrutínio do Espírito Santo e se perguntar se você, se eu, se nós, nesses dias, estamos vivendo aquilo a que fomos, afinal, chamados a viver em Jesus. E também olhar para essa carta. É possível, de maneira a fazer aqui as comparações, as situações que me tocam muito de perto, nesses dias, ainda que num contexto completamente diferente daqueles dias, mas há paralelos diretos entre as pressões impostas à igreja em Esmirna e aquelas que vão acontecer sobre a sua vida de crente em Jesus. E é isso que eu quero anunciar então aqui para vocês nessa noite. Olhando hoje apenas aquilo que seria um mapeamento do campo de prova, onde você e eu somos submetidos a testes severíssimos na nossa caminhada com Jesus. Olhando o contorno, o desenho daquilo que seja o campo de batalha, a operação da vida cristã, na minha experiência pessoal, na sua experiência pessoal, nesses dias. Domingo que vem, se Deus permitir, nós vamos voltar a essa mesma carta para identificar os caminhos ditados aqui por Cristo e pelo seu Espírito Santo, para que eu seja um vencedor, para que, afinal de contas, não apenas seja um sobrevivente, chamuscado, machucado diante das pressões, dos sofrimentos impostos pela vida com Jesus, mas seja um grande vencedor em tempos de pressão e de sofrimento. Isso fica para a semana que vem. Hoje eu quero apenas identificar com vocês, como lhes disse, o contorno desse campo de prova, na forma de algumas afirmações que a gente pode fazer desse texto. Ele é claro para me identificar, e a você, se você é crente em Jesus, para nos colocar num campo de prova, num conflito que me coloca frente a frente com Satanás. O texto cita explicitamente Satanás, uma forma hebraica do termo adversário, acusador, difamador, caluniador. Verso 9, finalzinho, sendo antes sinagoga de Satanás. Sem maiores rodeios, Cristo identifica esse grande adversário dos crentes e dos cristãos. E usando um termo sinônimo no verso 10, Jesus afirma: eis que o diabo está para lançar alguns dentre vós em prisão. O conflito da minha vida e da sua vida é contra as hostes espirituais do mal, contra Satanás, contra o diabo. E por que eu destaque esse fato?
é porque se o conflito da minha vida, como cristão, como crente em Jesus, é essencialmente um conflito de natureza espiritual, existe uma única possibilidade de você sair-se vencedor. É você apropriando-se todos os dias dos recursos espirituais colocados por Deus, pelo Espírito Santo, a serviço do seu povo e da sua igreja. Não adianta você guerrear com as mesmas armas que são as armas que fazem as contendas e as guerras cá nesse mundo. O texto diz que esse campo de provas em que eu estou metido como crente em Jesus é essencialmente, torno a dizer, um campo de prova de tribulações. Conheço, o verso 9 diz, a tua tribulação. E o que se segue é um desdobramento, é um enunciado, é um detalhamento desse escopo amplo de pressões sobre a vida da igreja. O termo tribulação significa alta pressão. Aliás, essa carta é uma descrição com um paralelo enorme com a chamada paixão de Cristo. E a primeira das lições que quero reforçar, que eu sei que vocês conhecem muito bem, vocês que amam Jesus, que amam a igreja, que amam a palavra do Senhor, mas veja comigo, sublinhe no seu coração essa lição super importante, que delineia esse campo de prova onde eu estou metido na minha jornada com Jesus. A tribulação, a pressão, o sofrimento é parte absolutamente integrante da minha caminhada com Jesus. Você sabe disso, mas eu vou repetir. A tribulação, a pressão, o sofrimento não são um acidente, ou não é um acidente fortuito, é parte absolutamente integrante da minha jornada com Jesus. Em outros termos, refletindo sobre a Semana Santa, como nós estamos fazendo nesses dias em particular, a via crucis, a via dolorosa, o caminho que Jesus percorreu na direção do Calvário, também é a minha jornada. No caso de Cristo, uma jornada vicária, uma cruz, um sofrimento de natureza expiatório, significa dizer, visando a minha salvação, Jesus assumindo as penas e as culpas impostas pelo pecado, morrendo em meu lugar, sofrendo em meu lugar, conquistando a minha salvação. Nesse sentido, o trabalho de Jesus é único, é singular, é definitivo, é completo. Mas eu também, você, nós em Cristo, somos chamados a percorrer a via dolorosa das pressões, dos sofrimentos impostos nessa caminhada. Um pastor, que a gente cita aqui frequentemente, martirizado por resistir, reagir ao regime de Hitler, nazista, morto, assassinado num campo de concentração na Alemanha em 1945, Dietrich Bonhoeffer, disse o seguinte, num livro disponível em português que chama O Custo do Discipulado: o sofrimento é o sinal do verdadeiro cristão. Uma afirmação chocante, mas é isso que ele diz. A marca de excelência da Igreja de Cristo. Implícito aqui, o sofrimento com fidelidade a Jesus. Marca essencial, sinal de excelência do verdadeiro cristão. Você se lembra que Jesus indicou que se ele seria perseguido, nós também, como seus discípulos, haveríamos de ser perseguidos. Lembra-se também você, no final do capítulo 16 do Evangelho de João, Jesus nos disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A carta à igreja de Esmirna sublinha com tinta grossa a realidade de que este percurso de vida com Cristo é um percurso cheio de acidentes, é um caminho estreito, difícil, é uma via crucis, dolorosa, caminhada que envolve cruz, que envolve perdas sérias e graves, como desdobradas a seguir.
Interessante que esse texto indica, como outros textos na palavra de Deus, que se o sofrimento, a pressão, vendo-se com Jesus, são parte integrante dessa nossa jornada de fé, o que se vê nesse mesmo texto é que não existe uma distribuição equânime de doses de sofrimentos no meio do povo de Deus. Alguns passam mais sufoco que outros. Não se sabe exatamente por quê, eu não sei se você já se perguntou assim, por quê? Justamente comigo. Você vivendo ao lado do Senhor, empenhando-se em viver uma vida próxima de Jesus, e parece que a seta infernal vem justamente contra a sua vida, em doses cavalares, por assim dizer, em alta porção. Eis que o diabo, verso 10, está para lançar em prisão alguns dentre vós, como aconteceram nos incidentes, nas instâncias de prisão envolvendo a igreja dos primeiros tempos, conforme a descrição de Atos dos Apóstolos. Em Filipos havia vários apóstolos naquele esforço missionário e evangelístico, mas presos foram apenas Paulo e Silas. Em Jerusalém, muitos, mas as autoridades romanas e judias escolheram Pedro, Tiago e João. Me permita dizer que, frequentemente, os mais valorosos homens, as mais valorosas mulheres de Deus, são precisamente os que passam o maior sufoco. Diante disso, precisamos avançar com Jesus e como sobreviver e vencer diante dessas pressões, como lhes disse, fica para a próxima semana, mas sem aquele triunfalismo ingênuo de que vamos espantando os inimigos da nossa frente, de modo que a nossa caminhada seja doce, suave, tranquila, absolutamente serena. Não é exatamente assim que o texto sagrado indica que nossa caminhada haverá de ser com Jesus na direção da eternidade. Existe uma segunda lição aqui, desdobramento da primeira. Veja comigo, verso 9. Conheço a tua tribulação. Primeira forma de tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E aqui há muita especulação dos que comentam o texto para indicar, mas como assim? Tratava-se de uma cidade super rica, próspera, do ponto de vista financeiro e material, agitada nos seus negócios, pleno emprego, alguma coisa do gênero. Mas diz o Senhor para aquela igreja, vocês são pobres. Muito provavelmente pobres financeira e materialmente, por conta dos compromissos assumidos com Cristo, colocados de lado nas transações comerciais pelos cidadãos romanos, pelos próprios judeus, tendo seus bens espoliados. Você pode ler a carta aos Hebreus, capítulo 10, e vai perceber que havia um espólio, uma expropriação violenta de bens de cristãos por conta das autoridades locais naqueles dias. Tu és pobre, conheço a tua pobreza, mas emenda o Senhor Jesus, mas tu és rico. E o que eu quero sacar desse texto aqui como uma afirmação para a nossa vida e para o nosso coração, você sabe, é óbvio, mas um óbvio que frequentemente tem escapado da nossa formulação teológica. Vide teologia da prosperidade. Crentes fiéis podem passar por sérios problemas financeiros, sem que isso seja indicativo da maldição de Deus sobre a sua vida. Crentes fiéis podem passar por sérios problemas materiais e até serem pobres. Na verdade, quando se trata de fazer uma teologia rápida, sintética, sobre a questão dos bens materiais, da pobreza, da riqueza, segundo o texto sagrado, a gente pode afirmar, sem medo de errar, é bíblico, que nem pobreza nem riqueza são virtudes cristãs em si. A questão é a forma como a gente se relaciona com a vida,
tendo pouco ou tendo muito, e com Cristo. Mas uma coisa precisa ser afirmada para o seu coração, para o meu, para o nosso. Nesses dias trabalhosos do tempo do fim, nosso conceito de pobreza não pode ser aquele que envolvia alguns, especialmente dessa comunidade judaica naqueles dias. É que era uma espécie de maldição. Pobres eram os amaldiçoados por Deus, ao tempo em que os ricos eram aqueles sobre quem repousava a bênção de Deus. Não necessariamente, segundo a palavra do Senhor. Paulo, escrevendo a sua carta à igreja de Corinto, lança a mão do extraordinário exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, cuja morte e ressurreição, nesses dias em particular, nós estamos celebrando. Ele diz, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios: e conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, para que por sua pobreza viesse a enriquecer a muitos. O Cristo, o Todo-Poderoso, o dono de todo ouro e de toda prata, fez-se voluntariamente pobre, para, por meio da sua pobreza, enriquecer a muitos. Então, você que tem tido mais facilidades materiais, não pense que se trata de uma vantagem especial, que você tem mais méritos com Cristo, que você anda mais prestigiado com o Todo-Poderoso do que alguém que tem menos do que você. Você que tem menos do que algum outro, não se sinta ressentido com Deus, entendendo que se trata de uma pressão espiritual sobre a sua vida. Pressão pode ser mais uma indicação da ausência da mão de Deus sobre a sua vida. Cristo é esse nosso extraordinário exemplo, paradigma, modelo. Aliás, vale sublinhar novamente, em algumas situações, as perdas materiais, até a pobreza, podem ser parte do custo do discipulado fiel. Texto da palavra de Deus, especialmente a carta de Tiago, indicam, de outro lado, alerta severo e grave sobre essa questão de ter muito ou não ter nada. Palavra especialmente indicada na direção dos que têm muito. Diz o texto que Deus frequentemente elege os que têm pouco do ponto de vista material, para sobre eles derramar a sua maior riqueza. Essas que não se perdem, essas que avançam na direção da eternidade. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. É possível ser rico da graça de Deus e viver dessa graça, apesar de não se ter absolutamente nada quanto aos tesouros cá da terra. A tua graça é melhor do que a vida, diz o salmista no Salmo 63. Terceira conclusão que se pode sacar desse texto: desdobramento das pressões que podem me acometer como servo, a você como serva do Senhor Jesus Cristo. Acusações, calúnias, serão parte das pressões, das tribulações sobre a sua vida. Acusações e calúnias vão mais dia menos dia pressionar a sua vida e a sua consciência. A começar pelo seguinte: nós vamos agora, daqui a pouquinho, celebrar a ceia do Senhor. Você vai ser acusado. Já lhes disse que diabo é um termo grego, diabolos, que significa o mesmo que Satanás do hebraico. Adversário, acusador, difamador, o que fala mal das nossas vidas. O texto mesmo de Apocalipse declara que Satanás vai receber condenação por conta também de ser o promotor, o acusador dos irmãos, que nos acusa dia e noite. Na celebração da mesa do Senhor, nos colocamos livres
das acusações relacionadas a coisas que fizemos, as obras mortas, o que ficou para trás. Você vai ser, sua consciência vai ferver um dia ou outro, algumas noites sombrias, pelas coisas que você fez que ficaram no passado. E por algumas que você também não fez. É trabalho próprio, típico, específico do diabo acusar você, de modo que você se sinta sempre devedor. Sempre devedor. O devedor corre um risco seríssimo de viver imobilizado, paralisado. Me permita aqui abrir um parênteses, um pouquinho, antes da gente avançar para orarmos em seguida para a mesa do Senhor. Você não precisa levantar sua mão, porque você poderia ficar constrangido. Mas você já deveu a banco? Já precisou entrar no cheque especial? Ou no rotativo do cartão de crédito, que cobra aquelas taxas abusivas de 300% ao ano? Você já deveu a alguém, parente? Quase que eu peço para você levantar a mãozinha, que eu suspeito que ia ser uma levantação generalizada de mão. A sensação de ser devedor é uma sensação muito complicada, não é, gente? Sensação que pressiona a consciência. E essas dívidas que não têm a ver com dinheiro, com finanças, mas dívidas da consciência pesada, atormentada, enferma, enfermiça, por conta do que você fez e de que você se arrepende. Aquilo que Hebreus chama de obras mortas do pecado. Você vai passar tribulação que lhe virá à mente, o coração, pressionando a sua vida, na forma de acusações e calúnias. E eu as estou colocando aqui metaforicamente. Não necessariamente alguém que vai falar mal de você por conta de alguma coisa, até pode acontecer, mas essa pressão na alma que faz algumas pessoas surtarem, outras darem cabo das suas próprias vidas, porque não aguentam lidar com as dívidas, com os débitos pretéritos na sua própria existência e na sua vida pessoal. Quarta lição que se pode extrair desse texto, que é mais um traço, um traçado desse panorama no qual me vejo metido a lutar na direção da vitória plena em Cristo. Verso 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. Nesse ponto eu quero sublinhar o seguinte: a prisão, novamente, vista metaforicamente, poderá ser um ambiente em que alguns crentes se verão metidos. Falei sobre isso esses dias mesmo, mas aqui eu quero reforçar. Prisão, cenários de prisão, em que você se sente imobilizado, em que o ar é insalubre, em que você batalha pela sua própria vida, e pela manutenção da sua sanidade mental. Situações familiares que representam prisão, dificuldade para ir e vir, imobilismo, falta de ar, falta de luz, falta de perspectivas. O cenário da prisão vai envolver alguns dentre nós, possivelmente não todos o tempo todo, mas alguns dentre nós, se vendo com a sua vida posta em cadeias, como Paulo e Silas, que citei, transformando a prisão de Filipos num ambiente litúrgico, cultico, de celebração ao Deus da vida e da liberdade. A prisão poderá ser um ambiente em que alguns de nós nos vejamos metidos. Quem sabe hoje mesmo, e nós vamos orar logo em seguida, a propósito e a respeito dessas questões. Gente amada, preciosa, que anda com Jesus
e que se vê como que em prisões, do ponto de vista existencial, familiar, o seu trabalho, enfim, você sabe bem a situação do ponto de vista emocional, relações pessoais que são aprisionantes, que são abusivas e que impõem o vergão, que colocam nas suas costas os mesmos vergões que foram colocados pelos carcereiros da prisão de Filipos nas costas de Paulo e Silas. Quinto lugar, para concluir o delineamento desse ambiente de lutas e de provas, o testemunho fiel, a fidelidade a Jesus, certamente, isso se refere a mim e a você, a 100% de nós, certamente nos vai levar ao enfrentamento da morte. O testemunho fiel a Jesus, certamente vai nos colocar inexoravelmente diante da pressão da morte. Você poderia me dizer, mas será que eu vou ser martirizado? Espero que não. A história da igreja de Esmirna diz que, por volta do ano 125 depois de Cristo, portanto, alguns anos depois em que essa carta foi endereçada àquela igreja, àquela cidade, o bispo, o pastor principal daquela igreja, chamado Policarpo, foi martirizado. Ele tinha 86 anos de idade, foi queimado por se recusar a declarar que César, o imperador, era senhor. E diante da pressão do procônsul daqueles dias, nominado pelo Império Romano para botar pressão em cima de Policarpo, ele disse, durante 86 anos tenho servido a Cristo e ele nunca me negou. Como posso eu negar ou blasfemar contra meu rei e meu salvador? Eu sou um cristão, disse Policarpo àquele procônsul. Você me ameaça com fogo que queima durante 1 hora, mas depois se apaga. Mas você ignora o fogo do juízo vindouro e da punição eterna. E foi então queimado, vivo, morto, de maneira bárbara, pelo seu testemunho de fé em Jesus. Novamente, você pode me dizer, mas isso nada tem a ver com minha experiência pessoal. Espero mesmo que não tenha, esse paralelo não seja tão direto assim. Mas a senda do discípulo, do servo, da serva de Jesus, envolve negar-se a si mesmo, morrer para si, deixar que Cristo viva na sua própria vida. Paulo mesmo, falando da sua vida, da sua experiência com Jesus, das pressões que sobre ele pesavam, ele disse, dia a dia morro. Palavras de Jesus, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dará muito fruto. O que significa a morte? Testando aos limites extremos a sua fidelidade a Jesus. Gente que perde na vida coisas caríssimas, pessoas que lhes são extremamente caras. E o teste é o teste da fidelidade a Jesus, apesar da morte, apesar das perdas, nas perdas, ser fiel até a morte. 2 ou 3 sentidos para essa recomendação de Jesus. Sejam fiéis até o fim das suas vidas cá nesta terra. Perseverem até o fim. Um segundo sentido possível, sejam fiéis até sob o preço da sua própria vida. Um terceiro sentido possível, sejam fiéis mesmo em face da morte, das perdas sérias e graves, do falecimento dos seus mais caros sonhos, por conta da sua fidelidade a Cristo e das contingências difíceis dessa vida. Fidelidade que me coloca eventualmente diante do peso da pressão da tribulação na forma da própria morte. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte.
Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Amém, meus irmãos? Amém. Antes de nós cearmos aqui, eu quero chamar vocês para um momento de oração. O tom, vocês viram aqui comigo, dessa carta é um tom grave, pesado, sério, porque ele trata essencialmente de sofrimento, de pressão. Gostaria muito de orar aqui, antes de nós participarmos desses elementos representativos do corpo de Cristo, do seu sangue, especialmente com quem se veja às voltas com as pressões das tribulações, talvez na forma do aperto financeiro, do sufoco, das finanças. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, e a menção era a um mendigo vergado, diante da inexistência de recursos materiais para dar conta da sua própria vida. Mas tu és rico. E a nossa oração vai ser no sentido seguinte: Senhor, tu bem podes facilitar a vida desses irmãos e dessas irmãs, mas, sobretudo, derrama sobre as suas vidas das tuas altas e superabundantes riquezas espirituais. Talvez você esteja lidando com a acusação, esse blasfemador que dia e noite nos acusa diante do próprio trono de Deus, ousado e abusadamente. Acusações que evocam o passado com o qual você não gostaria de lidar mais. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Anistia completa, total, irrestrita, irrevogável das culpas do passado para aqueles que recebem a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Talvez a questão seja orar com quem se vê metido numa prisão existencial, emocional, afetiva, profissional. Quem sabe alguém lidando com as perdas impostas pela morte, de sonhos, de tempo que se perdeu, de alguém querido, e do que precisa morrer no seu próprio coração, na sua vida, para dar lugar à vida em Jesus, no seu ser. Vamos orar, se você quiser vir aqui um minutinho. Venha, por favor, para nós orarmos juntos. Em seguida, nós vamos participar da ceia do Senhor.